Olha o verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A igreja. Diz estas coisas, exorta e repreende, também com toda autoridade, ninguém te despreze. Amém. Os irmãos podem sentar. Deixa a sua Bíblia aberta aí em Tito. Então, Tito, a carta a Tito foi escrita provavelmente entre os anos 60, da década de 60, 70, mais aproximadamente, provavelmente 64, 65. Foi entre as cartas que Paulo escreveu entre a primeira e segunda carta a Timóteo. Paulo escreve esta carta, ele tinha deixado então Tito ali na ilha de Creta para colocar em ordem a igreja, porque a igreja corria um grande perigo. A igreja lá em Creta corria um grande perigo. O progresso do evangelho na ilha de Creta corria um grande perigo. Nós vemos isso no capítulo 1, veja comigo. Capítulo 1, verso 10, olha que mostra o que havia dentro da igreja ali, na primeira igreja batista em Creta. Não tinha igreja batista ainda, né? Não chamava-se batista ainda, mas ali estava em Creta, dizia assim, porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. Então, estavam infiltrando dentro das igrejas, dentro da igreja nascente ali, na ilha de Creta, homens que eram homens insubordinados, não é? Insubordinados. Também pauradores, frívolos. E essa palavra aqui eu acho que eu nunca ouvi na minha vida, no português, alguém usar para referir a uma outra pessoa e dizer assim, você é um paurador. Eu nunca vi ninguém chamar outro de paurador. Você já ouviu alguém chamar de paurador? Na verdade é um palavrão, né? É um palavrão, né? Paurador aqui no grego é matailogos, que diz uma pessoa que é papudo, né? Alguém que fala coisas vazias e sem sentido, né? Uma pessoa que é falador, né? Falador, e aqui não é só falador, é frívolo, né? Então alguém que fala com frivoleza, com maldade, né? De uma maneira maldosa, fala sem sentido. Poderia, de uma certa forma, falar que havia ali fofoqueiros, maldizentes, pessoas que usam a sua língua para falar coisas de outras pessoas sem sentido, muitas vezes. E o que nós podemos aprender aqui? Que também havia insubordinados, pessoas insubordinadas. Como batistas, nós cremos que na autonomia local da igreja e do sacerdócio de cada crente. Só que esses dois princípios que nós batistas temos, né, a autonomia da igreja, nós cremos que cada igreja batista, ela é autônoma, ela deve ser autônoma. Cada comunidade, cada local onde há uma igreja batista, ali está a igreja do Senhor Jesus, né? Não é uma parte da igreja. Nós cremos que a igreja ela é autônoma para se multiplicar, para ter um autogoverno, para ela se propagar. Então, a igreja batista, diferente de outras igrejas, nós não temos uma igreja que é uma igreja que manda nas outras igrejas. Nós não temos um apóstolo, nós não temos um bispo. A nossa igreja aqui é independente. As receitas, né, que estamos fazendo essas obras, não vêm do governo, não vêm de outra igreja, né, vem da própria igreja. Os próprios irmãos da igreja administram as finanças da igreja. Então, mensalmente é lido um relatório das finanças e os irmãos decidem, não, esse recurso
vai ser aplicado nisso, vai ser aplicado naquilo. Então, a liderança que é composta não por pessoas de fora, mas da própria comunidade. Então, nós entendemos isso, que era assim funcionava as igrejas no livro de Atos. Nós vamos ver ali as próprias igrejas, né, sendo autônomas, sendo conduzidas. Claro, esta autonomia não é sinônimo para desordem, não é, né, ou mesmo para insubordinação. Também esse outro princípio, sacerdócio de cada crente, nós cremos que para qualquer indivíduo chegar-se a Deus, ele não precisa de uma igreja, ele não precisa de um pastor, ele não precisa de um líder. A única pessoa que vai intermediar entre esse indivíduo e Deus é Jesus Cristo, nosso Senhor. Não existe um outro intermediador na face da terra. Não existe um outro nome na qual você vai orar e vai dizer assim: ó, seu São Sebastião, me leve diante de Deus. Não, o único nome na qual nós dobramos os nossos joelhos e confessamos como nosso Senhor e Salvador se chama como? Jesus Cristo, né? Jesus Cristo. Nós não clamamos por nome de pastor, não clamamos por nome de apóstolo, não clamamos por nome de qualquer outro nome, porque entendemos, conforme Paulo nos diz claramente, que não há um outro nome na face da terra ou nos céus, nos quais nós devemos clamar, a não ser o nome de Jesus. Então nós entendemos que cada crente, você aqui nesse lugar de adoração, ou aí na sua casa, aonde você estiver, você tem liberdade para invocar o nome de Deus, liberdade para exercer o seu sacerdócio. O sacerdote, antigamente, o que ele fazia? Ele então fazia-se diante alguns rituais, algumas cerimônias para levar o povo diante de Deus. Agora, cada indivíduo tem essa liberdade. Você pode ser o sacerdote da sua casa, ou melhor, você deve ser o sacerdote da sua casa, você que deve conduzir a sua família até o Senhor Jesus, você que é crente, você que sabe, conhece o caminho. Você não precisa de um outro para ir na sua casa, para conduzir aquela pessoa até Jesus. Não, nós temos em Cristo Jesus, recebemos dele a autorização, a autoridade para exercermos o nosso papel de sacerdote. Você pode dobrar o seu joelho e clamar a Deus, e eu creio em um Deus que responde oração. Seja ela de um pastor, seja ela de um membro, ou de qualquer uma outra pessoa, que vá no nome de Jesus, o Senhor, e sempre você tem liberdade para fazer isso. Não precisa de uma outra pessoa. Então esses dois princípios são marcas da nossa igreja, da Igreja Batista. A autonomia, cada igreja local ela é autônoma, nós não temos uma sede que manda, desmanda, nós não temos, cada igreja é autônoma, cada igreja, cada indivíduo, cada membro da igreja é responsável pela administração da sua igreja, pelo cuidado da sua igreja. E o sacerdócio, cada crente é responsável pelo seu crescimento espiritual, cada crente. Por isso que eu falo sempre, irmãos, é muito importante os devocionais, é muito importante você ler a Bíblia, ler bons livros, é muito importante você crescer, porque o seu crescimento não está apenas baseado naquilo que o pastor aqui nos domingos, os dias de culto, te transmite. Não, você tem liberdade de ir às Sagradas Escrituras. Nós não escondemos aqui as Sagradas Escrituras, não. A Sagrada Escritura, pelo contrário, nós queremos difundi-la para você, por si próprio, chegar-se diante de Deus, através de Jesus. Quem sabe Deus nos permita que daqui se levante muitos pastores e missionários, aonde você pisar os seus pés ali, você exercer o seu sacerdócio, ganhar a sua casa, ganhar o seu marido, a sua esposa, ganhar os seus filhos, os seus parentes para Jesus Cristo. Só que, às vezes, esses dois princípios, eles podem, as pessoas levarem a confundi-lo. Aí, a igreja local, como não temos uma outra igreja que a direcione, muitas vezes, acabam achando que é sinônimo para bagunça, para desordem.
E aí alguns pastores, algumas igrejas mudam, né? Mudam o local, o templo para shows, para baladas, né? Fazem do púlpito um lugar para piadas e brincadeiras. E eu tenho dito que igreja não é lugar de brincadeira. Igreja é lugar de vida, e vida é em abundância. Amém? Então, como batistas, cremos na autonomia local da igreja e do sacerdócio de cada crente. Porém, isso não deve ser sinônimo de desordem, ou mesmo para insubordinação e desrespeito com a liderança constituída. É preciso que haja supervisão pastoral, como Paulo realizou com Timóteo e Tito. Então, é muito importante o cuidado pastoral. Paulo, então, cuida aqui, escreve para Tito. Essas cartas aqui de Timóteo e Tito são conhecidas como cartas pastorais, porque Paulo está falando de um pastor para um outro pastor. Hebreus capítulo 13, verso 17, diz assim a palavra de Deus: obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, vemos que apesar de nós termos esta liberdade, apesar de termos autoridade de exercer o nosso sacerdócio, a nossa autonomia, isso não é sinônimo para que nós fiquemos sem prestar contas a outras pessoas. É muito importante o papel do pastor, o papel da liderança, para nos ajudar a crescer de uma maneira mais adequada, para nos fortalecer, né? Por isso, apesar de nós crermos nesse princípio, esse princípio ele não inibe, ele não exonera um outro princípio, que é do pastoreio, do cuidado e da liderança. É muito importante, queridos irmãos, que como igreja, como membros, podemos então honrar e respeitar aqueles que nos lideram. Porque se não fazermos isso, o trabalho desses líderes, desses pastores, vão ser muito mais difíceis e não vai ser proveitoso para a vida de vocês. Nós aprendemos também que Paulo aqui, então, deixa Tito em Creta, conforme diz o capítulo 1, verso 5, ele diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Então, há uma ordem que deve ser seguida na igreja, irmãos. A igreja não deve ser bagunçada, não deve ser bagunçada. Precisamos fazer tudo com ordem e com decência. Ordem e decência. O objetivo, então, fica claro aqui, que a carta para colocar em ordem, ele deveria constituir presbíteros, líderes, uma liderança para a igreja. Então, o objetivo aqui de levantar novos líderes, pastores. E um outro objetivo muito claro para colocar em ordem a igreja é que cada crente, cada membro da igreja lá em Creta deveria praticar as boas obras. Ele fala de boas obras aqui pelo menos 3 vezes. Eu vou citar 2 aqui. Uma está no capítulo 3, verso 8. Uma nós já lemos, né, que é o verso 2, capítulo 2, verso 14. Mas no capítulo 3, verso 8, ele diz assim: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faça afirmação confiadamente para os que têm crido em Deus. Tem alguém que crê em Deus aqui? Então ele diz assim: para aqueles que creem em Deus, sejam o quê? Vamos juntos? Sejam solícitos na prática. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então, meus irmãos, aqueles que crerem em Deus, e quem crer em Deus aqui? Amém? E se cremos em Deus, devemos ser solícitos na prática de boas obras. No verso 14 do mesmo capítulo, ele diz assim: agora,
quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se do quê? Nas boas, vamos juntos? Nas boas obras a favor, para não infrutíferos. Queridos irmãos, eis a razão porque alguns não frutificam na casa de Deus. Eis a razão por muitas vidas serem infrutíferas, pela falta da prática de boas obras. Nós sabemos que não são as boas obras, nossas boas obras, que nos salvam. A nossa salvação é baseada na boa obra que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Amém? É esta obra que nos salva, nos conduz à vida eterna. Porém, quando nós somos salvos e cremos em Cristo Jesus, e vivemos esta vida aqui na terra, para que nós possamos fazer os frutos, viver conforme Cristo viveu. E devemos então praticar as boas obras, em favor dos necessitados, para que a nossa vida ela não seja infrutífera. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, muitas vezes nós chegamos à igreja, não pensando naquilo que nós podemos fazer, mas nas nossas necessidades. Talvez você passou por um momento de dor, um momento de sofrimento, um momento de enfermidade, um momento de angústia, e esse momento, essa circunstância te conduziu mais perto de Deus. Talvez eu esteja falando para algumas pessoas aqui hoje. Mas o fato de você chegar com essa necessidade, aqui você aprende de um Deus que te ama acima dessas necessidades. E por conhecer este amor e ser amado nele, ser amado por ele, nos conduz a viver de uma maneira diferente, a não mais só pensarmos nas nossas necessidades em si, de uma forma egoísta, uma forma só individualista, mas nós começamos então a ver a vida de uma forma diferente, a não olhar só para os nossos interesses, mas olhar para a obra dele aqui na terra, a obra de Deus, o que Deus está fazendo. E queremos então fazer a obra de Deus junto com Deus, ser cooperador na obra de Deus, abençoando aqueles que necessitam, para que a nossa vida não seja infrutífera. Então, para a igreja ser colocada em ordem, precisava ser levantados novos líderes, presbíteros, pastores, e precisavam que os irmãos ali daquela igreja acordassem para viver uma vida agora cheia de obras, trabalhar não apenas para ganhar o seu sustento material, mas também trabalhar por uma comida que não perece, que é uma comida na qual o Senhor, uma obra que o Senhor tem preparado para nós, a obra espiritual de conduzir vidas até o Salvador. Então, meus irmãos, no verso 12, ele diz assim, capítulo 2, verso 12. O 11 primeiro, ele diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Verso 12, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Então preste atenção no que Paulo está dizendo aqui. Está dizendo que para renegar a impiedade, para renegar as paixões mundanas, nós precisamos ser educados, nós precisamos aprender, porque não é natural. O natural ao ser humano, o natural ao ser humano é viver uma vida ímpia, uma vida dada às paixões mundanas. E como então podemos nos educar para negar, podemos dizer assim, a si mesmo, a nossa própria natureza carnal, mundana, voltada às impiedades, às paixões mundanas? Então, olhando para esse texto, primeira coisa que nós podemos perceber é que precisamos entender que sozinho nós não conseguimos sair de uma vida de iniquidade e de paixões mundanas. Sozinhos
nós não conseguimos. Porque o pecado, meus irmãos, que habita, o pecado desfigurou-se, o pecado nos conduz a uma vida de pecador. O pecado, que é a raiz do pecado em nós, é natural ao ser humano viver uma vida como escravo, voltado aos seus desejos, às suas vontades. No verso 14, Paulo então escreve a Tito dizendo assim sobre Jesus: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zelando de boas obras. Então, primeiro, você não vive esta vida sensata, justa, piedosa, sem o lavar regenerador de Deus na sua vida, sem Jesus remir você da velha natureza. Não adianta. Eu conheço muita gente que tentou andar como crente, tentou viver de uma maneira moral, boazinha, mas chega um momento que ela não consegue sozinha. Nós não conseguimos. Paulo está escrevendo dizendo que quem faz isso, quem nos purifica, é o próprio Deus. Quem nos limpa, quem nos liberta. Como uma pessoa escrava consegue ser liberta? Somente pelo seu Senhor, somente através de Jesus Cristo. Lá em Apocalipse capítulo 5, verso 9, nós vemos um cântico que é entoado ali nos céus, e dizia assim, e entoava um novo cântico dizendo, vamos juntos? Digno és de tomar o livro, vamos juntos? Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, seja ele brasileiro, argentino, americano, toda a tribo, de todos os povos, de todas as nações. Há um povo que o Senhor comprou com seu sangue lá na cruz. Há um povo que o Cordeiro de Deus adquiriu, comprou para ser seu. Em 1 Pedro capítulo 1, Pedro escreve assim no verso 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Verso 19, 1 Pedro 2, 1 Pedro 1, 19. Isso. Diz assim, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Então nós fomos salvos, comprados, pelo precioso sangue de Cristo. E no capítulo 2, verso 9, ele vai dizer assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu não sei aonde você estava, mas eu sei que aqueles que reconhecem que um dia foram tirados das trevas e foram transportados para a maravilhosa luz do Senhor Jesus, a cada dia esta luz ilumina a sua vida e conduz para você não andar mais em trevas, mas andar por uma vida de luz, uma vida abundante a cada dia. E isso não foi obra minha e nem sua, isso foi exclusivamente obra de Deus na sua vida. Se um dia os seus olhos foram abertos, se um dia você conseguiu ver esta luz, porque então o Senhor te separou para ser um povo exclusivo de Deus. Irmãos, como isso é tremendo, irmãos. 1 Coríntios 6, 20, Paulo escreve assim, porque fostes comprados. Vamos juntos?
porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso. Amém? Porque fostes comprados. Nós não somos de nós mesmos, nós não somos deste mundo, mas nós somos propriedade exclusiva de Deus, e devemos viver para a honra e glória de Deus.